Bom, pessoal, obrigado pela presença aí nesse nosso podcast, Pianjas, Isa. Valeu. Olha só, primeiro eu queria bater um papo aqui, porque a gente no canal, a gente sempre fala de finanças, investimento, essa coisa, visão de dinheiro. Mas uma coisa que a gente sempre chama a atenção é que dinheiro é meio, não é fim. Então aquilo serve para a gente realizar os nossos objetivos, para a gente ser feliz com a nossa família, com os nossos filhos. E sempre entram essas questões familiares no meio da conversa, porque quem está assistindo, quem está ouvindo, vai ter que chegar a esse aprendizado matemático e falar como é que eu insiro isso dentro da minha casa? Como é que eu lido com o meu filho que de repente tem uma demanda agora? Então, primeiro eu queria ouvir de você, Pianjas, o seguinte: você volta e meia fala que dinheiro não é o principal na relação com os filhos, né? Como é que você lida com essa questão de dinheiro com os filhos no sentido da importância do dinheiro no aspecto da responsabilidade, mas também no desapego para que aquilo não vire uma escravidão financeira? Beleza, vamos lá. O que eu chamo de família são essas pessoas que a gente escolheu estar perto, são os nossos afetos, que a gente quer aprofundar tempo junto, aprendizado, que a gente quer passar mais tempo na nossa vida. Eu chamo isso de família. Então, família não tem a ver necessariamente com um laço, né, biológico, genético e tudo mais. Então, eu escolhi viver mais e, se possível, a minha vida toda ao lado de uma mulher chamada Ana Emília. A Ana, ela é fantástica, né? Maravilhosa, incrível, me deixa a minha vida muito melhor. E com ela a gente encontrou um fit, uma construção familiar com valores muito parecidos. Legal. Se você for pesquisar o motivo por que os casais se separam, todo mundo acha que é traição. Traição está em terceiro lugar. Traição está em terceiro, em segundo é briga, possessividade, ciúmes. Em primeiro, finanças. Primeiro lugar. Dinheiro é fundamental na nossa relação matrimonial. Então, quando eu casei com a Ana, quando a gente se encontrou, ela tinha uma televisão pequena, daquela que fazia plec, 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 plec. Sim, para virar os canais. E ali eu me apaixonei. Ali eu vi, velho, putz, essa é a mulher da minha vida, entendeu, cara? Porque eu sou super... hoje em dia tem esse termo minimalista, mas eu sempre fui de, cara, consumir pouco, porque a minha mãe me ensinou isso. A minha mãe, o meu vô me ensinou isso. A minha família era assim. O meu vô vivia com uma aposentadoria que eu acho que era de tipo R$500, cara. Ele era caminhoneiro. E eu olhava pro vô e dizia: vô, se tudo der errado na minha vida, eu vou viver que nem o senhor. Ele tava lá, construiu a casa dele com a própria mão, entendeu? Eu pensava, cara, dá pra viver com R$500, velho. Tá aí meu vô aí, tomando uma cerveja aos domingos e comendo, né, espartanamente e tal. Então, a minha mãe, ela me ensinou o valor das coisas quando ela me dizia... Eu tirava nota boa, meus amigos tiravam uma nota média, eu ganhava presente. Eu falava: mãe, eu tirei uma nota melhor que o Pietro e ele ganhou presente, me dá um presente. Ela dizia: você não fez mais do que a sua obrigação. E eu olhava pra ela e dizia: pô, mãe, todo mundo ganhando presente, final de ano, passou de ano, ganha presente, e eu? Você não fez mais do que a sua obrigação. E ali ela estava me ensinando que as coisas têm valor, que a presença é mais importante que o presente, que eu não posso sair comprando tudo porque simplesmente a gente tem um cartão com números no nosso bolso, que é passar e ter tudo que a gente quer. Viver a vida doidado, né? E aí eu encontrei essa mulher, cara, que é afinada comigo nisso. E essa é uma das coisas importantes pro relacionamento, certo? A gente estava conversando esses dias. Existem casais que têm relacionamentos abertos. Não sei se, né, vocês estão por dentro. Tem gente que aceita transar com outros caras, outras mulheres, relacionamentos abertos. E a gente falou sobre isso e a gente disse: mano, não tem como dar certo. Porque essa também é uma das bases da relação matrimonial. E uma outra base é o dinheiro. É que nem você dizer assim: ah, não, eu vivo sem dinheiro. Cara, tá bom, me explica como, cara. Porque a gente tem aqui uma construção social que te coloca nesse lugar. Então a gente gasta muito pouco. Chegar nas nossas filhas, desde pequenas, entendendo o valor das coisas, entendendo que presente era... Olhe lá, falar bem a verdade, a gente mal dá presente em aniversário e Natal, velho. Então, assim, às vezes a gente diz: antigamente o presente era no Natal. Verdade, hoje em dia a gente mal dá no aniversário. A gente nunca fez uma festa dessas de
de sei lá quantos R$1.000 em lugares de festa para as meninas, e elas entendem isso, e elas interiorizam essa cultura, e elas muitas vezes são melhores do que a gente nesse processo. A minha filha mais velha ganhou um dinheiro da avó, juntou com o dinheiro que ela ganhou da outra avó, disse, pai, vamos pro shopping, eu quero comprar alguma coisa. E entrou numa loja, entrou noutra, testou os produtos, viu outras, falou, pai, eu vou guardar, eu vou investir. Então ela, mais velha, já entendendo. A mais nova, muito tempo ela não sabia nem que dava para comprar coisas. Então ela brincava com os brinquedos na loja e depois guardava. Valeu, loja, obrigado. Aqui é o lugar de brincar. Já brinquei, entendeu? Minha sala de brinquedo é essa. Uma biblioteca de brinquedos ali, cara. Fantástico. Legal. E esse processo é maravilhoso. Claro, em determinado momento a criança descobre que dá pra comprar e ela vai querer comprar tudo, velho. E aí vai do coração do pai entender a si mesmo primeiro. Porque você tem que olhar pra dentro de você e dizer assim, opa, eu tô trabalhando demais, eu não tô dando atenção pro meu filho, como é que eu vou suprir isso? Dando esse presente caro que ele me pediu. Errado, velho! Você supre isso organizando melhor a sua vida, conseguindo ter mais tempo e sendo presente. Você substitui o problema e a solução, né? O presente vai eternamente ela vai ficar pedindo pra suprir um valor. A presença supre a calma. A presença ela é maravilhosa, porque o filho, pode ver, ele vai brincar 10 segundos com uma boneca LOL de R$150. 10 segundos! E ele vai pedir outra. E depois brinca mais 10 segundos e vai pedir outra. Com você, com a sua presença, ele fica calmo. Lê de novo, pai. É o mesmo livro. Ele não diz compra outro livro, ele quer o mesmo livro 1000 vezes e você vai ler e ali criando um laço com seu filho que vai ficar para o resto da vida. Eu estava conversando com a minha mãe sobre como eu me lembro da minha infância, cara. Eu me lembro da mãe colocando a cobertinha no meu corpo, assim, me dando beijo de boa noite. Eu me lembro da casa do meu avô, do cheiro, da madeira. Olha que louco, eu não me lembro dos presentes que ela me deu, cara. Eu não me lembro dela gastando dinheiro comigo. Eu me lembro das coisas mais simples, mais singelas, mais... Então é isso que eu quero que as minhas filhas tenham, cara. Uma vida bem feliz, mas com o que importa de verdade. Com a felicidade no local certo, né? É isso que você tá falando. Isso é riqueza. Isso a gente tava falando disso agora há pouco, né, Isa? Justamente da presença. Muito legal, a gente foi se olhando aqui. Ele foi falando uma coisa, eu olhei aqui. Ele falou outra coisa, eu olhei aqui, né? Porque a gente falou coisas parecidas agora há pouco, né? É muito interessante. Eu também não sou favorável de dar presentes né, muito menos fora de datas, mas nas datas ainda assim eu falei, se não lembrar, passa batido. Agora se pedir, a gente vê se quer mesmo, tal, qual é que é, né? Porque a gente também não tem esse desespero de ficar dando presentes, né? Volta de viagem, tem que trazer presente. Quê? Oi? Né? Exato. Aí você tira aquele prazer do encontro de verdade. Eu falei, a gente torna tangível o que não é para ser tangível. O sentimento de encontrar, abraçar, beijar e que delícia, que alegria de te ter de volta é que é pra ser. E isso é intangível. Aí se eu tangibilizo num presente, o dia que o presente não vem, me vê e fica triste. Eu aprendi isso ao longo da vida, tá? Eu tô aqui falando, parece que eu sei de tudo, eu não sei de nada. Eu aprendi ao longo dos 14 anos com a Anitta, dos 7 anos com a Aurora. Então eu aprendi com elas, que muitas vezes, de fato, eu voltava de viagens, dava um presentinho. Com o tempo eu fui vendo que isso não era saudável nem pra ela, nem pra mim. Isso. E aí eu comecei a ganhar os presentes, e as pessoas às vezes nos dão presentes e dizem, dá pra tuas filhas. O que eu faço? Eu dou pra outras pessoas antes de voltar pra casa. Às vezes pra uma aeromoça, uma pessoa que tá limpando o local do evento, que tá trabalhando no rango do evento. Eu digo, dá pro seu filho. Pra aquela pessoa é tão mais legal, sabe? Eu sei que o filho daquela pessoa vai valorizar tão mais do que as minhas duas filhas, porque outras vezes eu também levei presentes iguais e dei pras duas, e são iguais os presentes, e elas acharam alguma diferença e as duas quiseram o mesmo presente. E aquilo deu briga, e quando dá briga, cara, você diz, cara, minha mãe que tava certa. É isso, O que eu tô dando aqui? Elas vão brigar. Você já viu o que acontece quando você chega de viagem com um presente? A criança se afasta de você. Pega o presente. Porque ela vai ver o presente, vai interagir com o presente, vai entender o presente. Então, quando você chega é pra ficar junto. Não faz o menor sentido. Sabe aquela música, O Mundo Tá ao Contrário e Ninguém Reparou? Tem vários momentos com a criança que eu sinto essa música tão verdadeira. Esse é um.
Você volta de viagem, você já é o presente. Eu falei, é o clichê, presente é presença. Você vem e fala a mesma coisa. É isso. A Aurora, ela me perguntou, né, esses dias, qual é o presente que você mais gosta, pai? O que você quer ganhar? E eu falei, olha, não só eu, como qualquer pessoa da nossa família, minha sogra, minha avó, ama presentes feitos por vocês. À mão. Cartazes, cartões. A minha filha mais velha agora tá fazendo umas guirlandas com galhos e folhas. E vai ser o presente que ela vai dar pra minha mãe e pra minha sogra. Então, assim, cara, isso é um valor. Alguém que faz alguma coisa com a mão e te dá, isso você vê que ela gastou tempo. E a minha sogra, às vezes, me dá uns casacos de lã maravilhosos, que na loja ia ser um absurdo. E eu sei que tem amor ali. É um abraço da minha sogra ali, em cada vez que ela me dá uma coisa que ela fez à mão. E então, de novo, a gente olhando para o passado e dizendo, poxa, velho, alguma coisa deu errado aí nessa... O fio se perdeu em algum momento, né? Estourou. Sim. Mas o que você acha disso, André? Cara, porque assim, você trabalha com finanças. Investimentos. E do ponto de vista da economia, eu entendo o argumento do tipo... mas se todo mundo fizer as coisas à mão e não comprarem mais, desacelera o PIB, e o PIB é muito importante. Não, a nossa abordagem é muito diferente de educador financeiro, né? Que é aquilo que eu faço. Uma coisa é você tem aqueles profissionais de análise de mercado, que são os economistas e tal, onde o foco deles está realmente na economia, no que acontece no ambiente macroeconômico e até nos produtos, né? Uma ação, uma coisa assim. Mas o meu foco, o foco nosso na educação financeira para adultos, ela é focada no indivíduo. Então, assim, naquilo que a gente entende que vai caber ou não para o indivíduo naquela sua decisão individual. Então, é mais importante, nesse aspecto, a gente olhar para dentro da gente, a gente olhar para a família, para os nossos objetivos individuais e nem dar muita bola para o que acontece fora, porque tem muito ruído na informação. E gera ansiedade, atrapalha. Então, se você também, da mesma forma como no caso dos filhos, se você não tiver ancorado nas premissas, né, nas diretrizes que a gente conversou no vídeo, né, Isa? Sim. Eu acho que você também se perde. Então, a minha visão é no indivíduo. Então, eu não estou preocupado com isso. Todo esse processo de crescimento econômico, ele vai ser fruto de um ambiente de negócio favorável. Ele vai ser fruto de um momento em que as pessoas vão empreender, vão construir com as próprias mãos, né, numa linguagem figurada, os seus negócios, os seus meios de vida, com liberdade. Tudo isso vai acontecer da mesma forma. Não é necessário que seja por um único caminho de um consumo completamente desenfreado. Sim. Porque também é necessário que exista uma poupança interna para que haja o financiamento da atividade produtiva. Então, um aspecto mais chatinho e economês, também não há nenhum problema. Então, eu enxergo muito isso, assim, mais eu me incomodo quem está a serviço de quem, né? Exatamente. Quem está a serviço de quem? Olha, a gente está a serviço do dinheiro ou o dinheiro está a nosso serviço, uma coisa que eu falo, assim, já falei em alguns vídeos, alguma coisa assim, que para mim tem uma frase que simboliza a educação financeira, que o papel da educação financeira é tornar o dinheiro irrelevante. Em qual sentido? Se eu tenho um mínimo de educação financeira, o dinheiro não dita mais onde eu vou, onde eu não vou. O que eu compro, o que eu não compro, o que eu visto, o que eu uso, ele não dita mais, é a minha vontade. Então eu entendo que dentro desse processo, que é um processo de desenvolvimento pessoal, né? Que vai passar pelo dinheiro, porque é um assunto que está no aspecto pessoal nosso, de desenvolvimento. Nesse sentido, a gente tem que se conectar mais com a gente mesmo. Muito mais do que com o externo. E o dinheiro, se for utilizado de uma maneira produtiva, ele vai nos proporcionar isso e não ser uma meta em si. Ele não é meta de nada. O que eu vou fazer? Vou juntar 10 milhões e vou sentar em cima e queimar? Ou fumar o dinheiro? O que eu vou fazer? Não tem utilidade. Ele só tem utilidade para troca. Ele é o meio de troca para eu realizar os meus objetivos. Para eu passear com a família, ou para eu não passear com a família e ter um bom momento em casa, de lazer, não importa. Mas como um meio. Então até queria aproveitar e jogar essa bola agora para a Isa, do seguinte... meio pegando esse gancho que a gente conversou até agora, que é o seguinte, a importância do exemplo, né? Mas não é aquela coisa, a importância do exemplo clichê, mas assim, a criança imita o pai, ou a mãe, né? Então eles estão sempre olhando, absorvendo e querendo repetir esses movimentos. Então assim, até que ponto a nossa desorganização financeira pode ter uma influência, porque a gente já deu uns insights legais aqui sobre valores, que foi o que você falou muito, né? E a gente conversou também sobre isso, sobre valores. Poxa, quais são meus valores? Como é que eu me relaciono com o presente e tal? A gente já falou. Mas
a importância desse exemplo para poder ajudar nesse processo de construção de relação positiva com o dinheiro e não negativa ou de dependência. É muito interessante porque a base de todos os problemas, inclusive com o dinheiro, né, falando de família, está nos valores, né? Então a gente vai começar a ter problemas e é muito legal porque quando a gente começar a ver na criança uma relação que a gente não admira, que a gente não nos agrada, que a gente não gosta, a gente pode começar a se preocupar com o que a gente está passando, né? Como a gente está vivendo, como a gente está funcionando, o que a gente está fazendo, porque eles estão absorvendo isso. Então, se eu vejo na minha criança alguma coisa que eu não gosto em relação a dinheiro, muito provavelmente é do ambiente em que ela está, né, vivendo e absorvendo aquilo. Então a gente precisa se avaliar. E eu falo que criança é um convite da vida para a evolução, né? Perfeito. Porque quando eles chegam, a gente começa a olhar para áreas da nossa vida que talvez a gente nunca tivesse parado para olhar com consciência. A gente só repetiu talvez a programação que recebeu da família de origem, ou a gente absorveu da cultura, né, do momento que está vivendo e começa a funcionar naquele jeito, mas a gente não se questiona às vezes muito. E quando eu vejo na criança, eu falo, putz, está errado, que geralmente é o que a gente fala rápido, né? Está errado. É mesmo? De onde será que ela tirou isso? De onde será que veio, né? Então, ou veio de mim, ou veio da pessoa que eu escolhi para estar comigo, né? Claro. E às vezes eu não tive a mesma sacada de pensar nisso lá na hora da TV, cleque, cleque, falar é a mulher da minha vida, né? Eu não tive essa sorte de encontrar assim, ou não tive a sagacidade de pensar nisso, nessa questão como algo tão relevante, né? Ou acreditei no ditado que os opostos se atraem, né? E aí, enfim, por alguma razão foi dessa pessoa que eu escolhi para estar comigo, ou foi do ambiente mesmo, da escola que eu escolhi, né, do ambiente que eu estou proporcionando. Sou sempre eu. Verdade. Sabe? Sim. Mas é tudo culpa da mãe, tudo culpa dos pais. Não, é o poder da mãe. Sim. É o poder do pai de decidir se as coisas vão continuar como elas estão, ou se elas vão ser diferentes daqui para frente, ou se eu vou intervir sobre isso. Lembrando que a criança é um ser em formação, em construção. No sentido de que se alguma coisa ali não está do jeito que eu gostaria, eu não tenho que brigar com a criança. Claro. Eu tenho que falar, opa, isso aqui está diferente do que eu gostaria. Então como é que eu estou em relação a isso? Então vamos ver como é que a gente pode ficar melhor em relação a isso? E aí todo mundo ganha, né? É incrível. E me diz uma coisa, um outro ponto também é o seguinte, no começo, né, quando é criança mesmo, que a gente está falando aqui nas fases etárias, talvez até 7, ou não vamos cravar a data, mas ao redor disso, os pais são os heróis dos filhos, né? Porque o pai sabe acender o fogão, isso já é um ato de heroísmo, ele sabe trocar a lâmpada, ele sabe resolver o problema do carro, então ele é o herói. Depois a criança começa a conviver com outras realidades, aí vai para a escola, aí tem outros inputs, vamos falar um termo assim, né? E aquilo também vai trazendo uma nova visão de vida que é a dela própria, né? Que é diferente do pai, mas que no futuro vai ser a própria essência dela. Como blindar ou como alertar ou como remediar, se for o caso, esses impactos posteriores quando os pais já não são mais os heróis com todos os poderes de influência, né? E aí eu queria jogar essa bola aí pra gente debater. Boa. Então eu vou começar e vou mandar pro Pianjas essa bola também, porque eu acho que de pai herói ele pode falar bastante aí também. Eu acho, sabe o quê? Eu acho que a gente tem esse período da primeira infância, né, que você falou aí, não vamos cravar uma data, mas realmente é isso mesmo que acontece, né? No período da primeira infância, as crianças querem muito os pais com eles. Existe esse convite, quer dormir junto, quer comer junto, quer ficar junto. Eu lembro uma vez que meu filho falou que não queria ir para a escola com 3 anos, né? Meu Deus, o que será que aconteceu na escola? Meu Deus, deve ter tido algum problema, deve ter tido alguma coisa e tal. De repente eu tive um insight, né? Eu falei, mas você não quer ir para a escola ou você não quer sair de perto da mamãe? Eu não quero sair de perto da mamãe. Então ele queria estar comigo, e ir para a escola significava ficar sem mim, né? Então, ai que bom, tá tudo bem na escola, meu Deus, né? Então eles querem. Se nessa hora a minha forma de educar repele essa criança que me quer, né? Eu vou começar a me afastar dela sem querer. Ela ainda vai continuar querendo. E aí eu não percebo que tá afastando, né? Porque ela continua querendo, ela ainda é criança. Mas aí na hora que chega, por exemplo, a adolescência, que é de fato uma hora que
que a natureza fez, né? O ser precisar daquela, né? É o que eu penso e não o que eles pensam. Então, se aventurar no mundo, começa, né, a ter uma necessidade da individuação realmente, né? Se eu mantive uma conduta de aproximação, nessa hora o afastamento acontece de maneira saudável, não é aquela repulsa louca, não é mola encolhida, que vai, eu não sei pra onde, de que jeito, de que forma, né? E eu ainda consigo ter o vínculo, ainda consigo ter o cuidado e ainda consigo influenciar. Você perguntou como eu blindo para ter influência, né? Então eu acho que é a forma de educar que é muito importante para manter esse canal de comunicação aberto, esse canal de vínculo aberto, esse canal de amor aberto, sabe? Para conseguir continuar, mesmo depois, quando é natural que haja um pouco de afastamento, não haja ruptura, né? E eu continue conseguindo ali ter espaço, né? Junto com isso é a coerência, né? Porque para poder ter influência eu preciso ter moral, né? Mas não cai naquela coisa de tipo, meu filho, é o seguinte, quando você for mais velho, quando você for experiente igual o papai, você vai saber. Ó, tem uma frase que fala assim, o que você faz fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. Então não adianta ficar falando, né? A gente tem que buscar viver aquilo que a gente acredita e aí influenciar, né, de fato, né? Dentro da sua realidade. O que eu noto é o seguinte, a Anitta já tem 14, né? 14, As crianças, elas passam por um período em que você se vê nelas. Você diz, o meu sorriso ali, o meu olhar. Pô, faz igualzinho a mãe, é igual, mesmo comportamento. Olha o gênio, esse gênio aí é da mãe. Fala desse jeito por causa do pai, igualzinho e tal. E aí, cara, aos poucos você vai vendo naquele ser uma outra pessoa, uma terceira pessoa, que não é nem você nem a sua esposa. É ela mesma. E aí você, na adolescência, chega para essa outra pessoa e diz, quem é você? E existe, claro, uma ruptura, né? Existe sim, porque ela tá olhando e ela tá dizendo assim, não. A minha esposa, por exemplo, ela não usa salto alto, não se maquia, não fica se arrumando muito. Minha filha adolescente, ela, através de inputs externos, amigas, internet, ela diz, eu quero experimentar maquiagem, eu quero experimentar salto alto. E ela tá, então, se entendendo como ela tá experimentando coisas. E a gente olha para ela e diz, quem é você? A gente tá tentando conhecer essa pessoa, né? Da onde que veio isso? Ao mesmo tempo, como a Isa falou, não se quebra uma conexão, que é a conexão do amor. Então ela nos pergunta ainda aos 14 anos sobre coisas, ela tem os crushes dela, ela nos conta. Esses dias ela estava apaixonada por um cara, viu que o cara escreveu igreja com H, desapaixonou na hora. Então aí tem uma base que a gente construiu que é desapaixonada. Não é? Broxante? E isso tem a ver com a base que a gente criou para ela realmente considerar e admirar, cultura, saber escrever, saber falar, se comunicar, honestidade, um valor super que a gente sempre bateu e ela claramente aplica isso nas relações dela, nas relações escolares, tudo. Então, beleza, ela tá saindo uma outra pessoa que a gente tá conhecendo agora, que ela tá conhecendo agora. Ela mesma tá se descobrindo. E ela vai experimentar várias coisas, mas tem uma base, que é isso que você falou da primeira infância, que é uma base que está bem estruturada ali, que tem conexão, que tem afeto, que tem valores, que ela vai levar daí pro resto da vida, seja ela quem ela optar a ser, né, velho? E essa base faz os filtros também, né? Faz os filtros. Eu acho que é a soma dessa base com aquilo que vem da própria criança, né? Da própria pessoa, que é a forma... o temperamento, o jeito, tudo, os interesses, né? E essa base, ela forma filtros. Então, acaba que a hora que ela vai lá fora, experimenta, vê e tal, muitas vezes ela tá passando por esses filtros. Tem coisa que fica, tem coisa que não fica, né? Tem filtro que eu questiono. Por que você pôs esse filtro? Exatamente. Eu acho que muitas coisas são desenvolvidas também por oposição. Isso. Então, me parece que talvez a minha filha desenvolva um hábito de consumo diferente do meu e da minha esposa. Claro. Que a gente é super minimal e ela diz assim, não, cara, a minha casa eu quero com um monte de coisa, quando eu fizer, sei lá, 30 anos eu vou fazer uma baita de uma festa. E eu vou olhar pra ela e dizer,
Muito legal, velho. Você é uma outra pessoa, faz aí com o seu dinheiro. Você tem liberdade total, né? Eu acho muito interessante, porque esse papo começa, né? Ou a ideia, o gatilho inicial é finanças, mas uma coisa que eu percebo é o seguinte: com esse papo que a gente está tendo aqui, a gente vê o seguinte. Muito antes é só, vou poupar, vou gastar, vou investir, é a ação, é o CDB, é não sei o que, o Tesouro Direto. Mas que quando entra o filho na jogada, a lição que eu estou tirando da conversa é o seguinte: agora eu vou ser confrontado em valores. E não mais só no aspecto matemático. Então, não apenas eu tenho que passar os valores, mas isso me fornece uma oportunidade de me conhecer para questionar os meus próprios valores enquanto pai ou mãe. Até porque o filho é nosso maior tesouro direto. Exatamente, é um tesouro direto mesmo. Essa foi boa, Isa. Essa foi boa. Pô, o cara tá falando de filho e fala de tesouro direto, eu falei, pronto o negócio. Perfeito. E a gente, de novo, o mundo tá ao contrário, ninguém reparou, porque a gente tá chamando de tesouro a outra coisa, a gente tá falando de valores para outras coisas. E às vezes os mais óbvios, porque é óbvio, né? A gente às vezes tá deixando perder. Né? Muito tá bom. Deixando escapulir entre os dedos ali, né? E depois não sabe o que aconteceu. Porque o que a gente mais escuta é assim, do nada. O menino fez isso aqui. Do nada. Né? E eu falo, do nada a tradução de do nada é eu ainda não consegui identificar qual foi o gatilho para que o meu filho fizesse isso, aquilo, né? Porque assim como nas finanças, ninguém fica rico do nada, ninguém fica pobre do nada, ninguém vai à falência do nada, não é? Ninguém prospera do nada, não é do nada, né? E aí também, até pra gente fechar o nosso podcast, falar aquela coisa assim, que é muito, tem um clichê que fala, né? O brasileiro tem problema com a educação financeira porque não aprendeu desde a infância. E aí fala assim, a gente fala, poxa, beleza, eu posso falar isso agora que eu estou sendo obrigado a aprender, muita gente fala isso, mas lembre-se que quando você tiver o seu filho, que ele tiver uma idade onde essas decisões todas tenham que ser tomadas, você não vai poder dizer mais que ele não teve educação financeira dentro de casa, salvo se você for um alucinado. Porque você está tendo. E aí nós estamos vendo aqui que a questão matemática, racional e lógica não é suficiente. A conta não fecha. A conta não vai fechar. Ela só vai fechar se tudo isso que a gente falou aqui tiver embutido nesta conta. Né? E é muito legal porque, o que o Pianja estava falando, que é talvez a filha dele faça diferente do que eles estão fazendo. Claro que vai fazer diferente, porque a gente está fazendo desse jeito pela história que a gente teve. E aí a gente dá uma história diferente para os nossos filhos, justamente pelas faltas que tivemos, pelas abundâncias que tivemos. Baseado nisso, a gente vai mudando algumas coisas, mantendo outras. A nossa criança teve uma história diferente da nossa, portanto vai construir uma história diferente também. Né? E às vezes, copiando, é muito importante deixar claro isso. Tem modelos que são copiados, que são repetidos, e modelos que são repelidos, né? Então, por causa da instabilidade, eu comentei com você antes, da vida financeira do meu pai, isso me fez ter uma outra atitude financeira, procurar gerar ganho e nunca gastar mais do que eu produzo, né? No meu caso foi assimilação por similaridade mesmo. Eu me inspirei na minha mãe, no comportamento do meu avô e da minha mãe, de nunca terem gasto mais do que ganhavam, serem sempre muito austeros financeiramente. Então, eu já tive uma mamãe que demorou a conquistar, aliás, ela abriu mão da independência financeira, primeiro por minha causa, porque eu nasci, que foi lindo, um modelo lindo, e depois ela demorou para reconquistar essa independência financeira. Então eu vi e falei, não quero, então já corri. Pessoal, eu agradeço demais. Falando em correr, né? Eu agradeço demais, Isa e Pianjas, obrigado demais pela participação, acho que o podcast foi sensacional e eu acho que foi um podcast extremamente valioso, de finanças, de investimentos. Se você que está ouvindo não captou isso, foi sobre isso que nós falamos, né? Mas sem colocar nenhum número ou nenhuma sigla do mercado financeiro nesta conta, entre aspas, aí. Então eu gostaria que vocês ficassem à vontade para falar das mídias sociais de vocês e para quem está ouvindo também acompanhar o trabalho de vocês. Bom, eu sou o Pianjas. Se você achou muito difícil meu sobrenome, procure Papai Pop no Google e a gente se encontra. Muito bom. Eu sou Isa Minatel, então tem as redes youtube.com/Isa Minatel e o Instagram, @isa.minatel. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo podcast.